Eu tenho acompanhado o que a mídia tem dito em relação à escola de princesas. E o choro feminista não para. É muito choro feminista. Todo lugar que você olha tem uma feminista chorando, numa coluna de jornal, numa coluna de revista, tá um chororô só. Oi gente, tudo bem? A gente sabe que a maioria, para não dizer todas, eu acredito que sejam 100%, das colunistas das principais revistas e jornais aqui do país, elas são pró-feminismo. Então a gente está vendo muito choro da mídia aí em relação à escola de princesas. É aquela ladainha toda de sempre. Que é um retrocesso, que é um absurdo ensinar para as meninas que existem coisas de meninas. É sempre o mesmo tipo de reclamação. Na verdade, a mídia pegou apenas alguns cursos da escola e jogou aí para o pessoal para gerar polêmica mesmo. A mídia tentou o tempo todo passar a ideia de que a escola de princesas era uma escola para formar donas de casa, quando na verdade, se você for até o site da escola, se você ler a metodologia ali que a escola aplica, não tem nada a ver com isso. A escola de princesas, ela tende a ensinar às crianças valores conservadores. Uma escola que vai ensinar sua filha a se valorizar como mulher, vai ensinar a sua filha que há tanta importância em construir uma carreira profissional como constituir uma família, que não tem problema nenhum em você sonhar em ser mãe, não tem problema nenhum em você sonhar em ter um casamento, assim como não tem problema nenhum você construir e sonhar em ter uma carreira profissional. As duas coisas podem funcionar na vida de uma mulher, como funcionam. Tem um estudo, inclusive, que diz que 75% das empreendedoras aqui no Brasil, elas são mães, porque fica mais fácil para elas trabalharem em casa e ficar perto dos filhos, enquanto elas investem no próprio negócio. Então, a maternidade, o casamento não interfere em nada a mulher ter uma profissão. Todo choro feminista que surge por aí, na verdade, é apenas porque feminista não sabe respeitar mulher que não seja como elas. Porque a gente sabe que o feminismo, ele é um movimento político ideológico. As feministas não aceitam nenhuma ideia que valorize princípios conservadores. Para o feminismo, não interessa que você seja mulher, interessa que você abrace a cartilha do movimento, abrace as bandeiras, abrace a política, abrace o posicionamento político do movimento. E é por isso que você vê tanto ataque, você vê tanta hostilidade em relação a escolas de princesas. Tem até um grupo de jornalistas que resolveu trazer uma oficina de desprincesamento. Elas vão ali introduzir a ideologia feminista nas crianças, né? Óbvio. Segundo elas vão falar sobre o que é ser mulher, ou seja, a feminista tem essa característica. Eles dizem que a sociedade impõe um padrão, mas na verdade elas vêm com outro padrão, né, com o padrão delas, e tentam colocar sobre as mulheres esse padrão, que seria a mulher ideal segundo o feminismo. Que na prática, gente, é uma aberração, vergonha alheia, né? Como é que você vai confiar sua filha para uma oficina dessas? Não tem como, né, gente? Então, entre o desprincesamento e a escola de princesas, fique com a escola de princesas. É importante que você saiba que o princípio dessa filosofia feminista que diz que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, que a sociedade estaria impondo à mulher que ela seja mulher, que ela tenha características femininas. Esse pensamento, ele tem início em Simone de Beauvoir, que é uma espécie de diva feminista. A Simone, ela é uma das intelectuais que aparece assinando um documento que na época tinha o nome de Idade do Consentimento. Esse documento, ele tinha como objetivo diminuir a idade do consentimento sexual, ou seja, Simone era uma das intelectuais da época dela ali que acreditavam que a criança com 13 anos já estaria livre suficiente, né, já teria maturidade suficiente para escolher os seus parceiros sexuais, se ela queria ou não se relacionar sexualmente com um adulto.
ela aparece como uma das assinantes desse tipo de documento. Esse documento da idade do consentimento é considerado o primeiro documento pró-pedofilia da história. Se vocês jogarem no Google, vocês vão ter acesso ao documento na íntegra, inclusive, que na época foi divulgado em jornais franceses, porque correspondia a um caso específico de alguns homens que tinham sido presos porque estavam se relacionando com crianças e, além de se relacionar com essas crianças sexualmente, eles estavam fotografando tanto meninos quanto meninas. E a Simone aparece em defesa, junto com o esposo dela e outros intelectuais, ela aparece em defesa desse tipo de prática. Ela também aparece como alguém que não se posicionou contra o nazismo. Ela, inclusive, trabalhou numa rádio nazista como sonoplasta, então ela acaba levando aí, muitas vezes, o título de nazista, porque quando ela podia ter se posicionado, ela simplesmente ficou quieta. Então é dessa cabecinha perturbada que sai toda essa baboseira feminista que se repete hoje em dia. Quando você ouvir alguém dizendo toda esse mimimi insuportável, você pergunte para esse ser humano se ele já leu, se ela já leu a biografia da mulher que escreveu isso. Eu vi uma youtuber, que eu esqueci o nome dela, inclusive, mas é uma mocinha que tem um canal para falar de séries, filmes, desenhos. Ela fez um vídeo pedindo para que as pessoas não matriculassem suas filhas na escola de princesas, que matriculassem numa escola fictícia de guerreiras, ou seja, ela acha que as crianças preferem a Xena do que a Cinderela. E o curioso que eu acho é que as pessoas, como essa youtuber que fez esse vídeo, elas não têm noção do que é o feminismo, então elas são o que eu chamo de pessoas idiotizadas, né? Que elas abraçam ali aquela ilusão feminista que a mídia vende e acreditam que estão fazendo, né, algo extraordinário, quando na verdade estão fazendo papel de ridículo. Você dizer que uma criança precisa ser empoderada, quando a gente sabe que empoderamento feminino é nada mais do que você andar pelada na rua com o corpo pichado de vadia, então você só pode concluir que uma pessoa dessa está idiotizada. Se você ainda acredita que o movimento é um movimento apartidário, que é um movimento que luta pela liberdade de todas as mulheres, você está sendo enganado. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continue me seguindo por aqui e pelas redes sociais também.